Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, esteja sobre nós e sobre a sua vida. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia, iniciando agora um novo AVA, sempre lembrando que é importante que você, aluno, esteja a ver cada um dos materiais que são enviados pelo seu professor, pela Logos, e deve gastar tempo estudando. Não deve ser algo que você deixa para a última hora. Se há trabalhos, e há, você deve fazer eles com antecedência. Não deixe para a última hora. Se você deixar para a última hora, normalmente o inimigo, que é o diabo, porque nós estamos num mundo espiritual e você tem que considerar que o estudo de teologia na sua vida é algo que o inimigo ficará e está furioso para que impedir que você continue. Ele fará de tudo para te desanimar, fará de tudo para você não querer continuar, porque ele sabe que aonde há conhecimento, há libertação, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem trabalhos, então faça eles, porque quando, como eu estava a falar, quando deixa para a última hora, o inimigo chega, na última hora coloca uma doença, coloca alguma situação que para você é algo justificável, é um motivo. Não, eu não consegui por causa que aconteceu isso na última hora. Não, não. Você não conseguiu, não foi por causa disso, foi porque você não se organizou e não fez antes e deixou para a última hora. E o inimigo, sabendo, ele aproveita e impede que você consiga fazer. Essa palavra é uma palavra do professor, mas também do reitor, né? Aproveitando essa aula, porque isso será aplicável a todas as disciplinas, especialmente no modelo que nós temos, que é EAD. Precisa de haver uma disciplina muito grande, pessoal, para que você consiga fazer esse curso. O curso EAD não é mais fácil que o presencial. Não é isso, não existe isso. Todos eles têm medidas de dificuldade. Nada é fácil quando você quer fazer bem feito. Tudo precisa de esforço. Nós estamos agora na aula, na primeira parte da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, e a primeira parte da aula 7. Eu queria agora indicar para você um livro nessa primeira parte, que é um livro que fala sobre arqueologia bíblica. Ele é uma das referências nessa área. Ele, sem dúvida, não está atualizado, mas até o tempo em que ele foi escrito, ele traz muito material interessante acerca da arqueologia bíblica. Chama E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller. Se você puder tê-lo, seja através de uma livraria, não sei se aqui em Angola tem, mas você pode procurar, mas tem na internet, virtualmente, e você pode pedir ao seu assessor, porque nós temos o arquivo. Ele fala sobre esses segredos, né? Também tem essa forma que é a mais antiga, né, edição. Então procure, Deus poderá estar te abençoar através de vários materiais. Não se limite só à leitura do material obrigatório. Também vá atrás dos materiais complementares. Não só esses que o professor fala. Procure, pesquise, estude e assim você irá crescer. Mas vamos continuar. Falando acerca dos escritores, das escrituras, temos em torno de 40 escritores da Bíblia, mas podem ser mais, pois temos salmos, provérbios que foram escritos por muitos, né? A Bíblia não fala quantos que foram os que escreveram o livro de Salmos, né? Nem
o que escreveu Provérbios. Muitos acham que Provérbios é só de Salomão, e não é. Tem outras pessoas que escreveram, que dali é uma reunião de vários escritos, tanto Salmos como Provérbios. E não só eles, né, mas várias partes da Bíblia podem ter sido escritas por mais de um escritor. Então veja, vamos continuar. Pois temos Salmos e Provérbios que podem ter sido por vários autores, e os próprios livros podem ter sido escritos por coautores, né? Além do autor, pode ter um coautor. Eu queria agora aproveitar o restante dessa parte, nós temos ainda mais uns 10 minutos, para poder falar um pouco acerca do desenvolvimento da Bíblia, mas vai ser bem resumido, porque vocês terão uma disciplina só para tratar do panorama da Bíblia. E nós vamos seguir aqui um sistema de cronologia bíblica. Vai ser bem rápido mesmo, porque você vai ter a disciplina Panorama da Bíblia. Mas vamos lá. Os escritores das Escrituras, que são 66 livros escritos, foi feito num período não inferior a 1500 anos. Veja, é muitos anos para tanto assim para o escrito. Na verdade, tinha que ter muito mais escrito para explicar tudo, mas não explica tudo. Aquilo dali é Deus escolhendo apenas parte da história para poder se revelar através dessa história que Deus escolheu. Não foi o homem que escolheu. A Bíblia fala lá em 1 Pedro que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Ela é algo que é escolhido por Deus, pela inteligência de Deus. Deus se revela utilizando esse material. Você está vendo aí um gráfico, né? Ele é um pouco grande, se você quiser parar e aumentar, mas nós vamos passar mais aqui à frente. Mas aí seria uma proposta da história da Bíblia, né? Começando lá de Adão, você pode ver lá no início, passando, chega aí um momento que divide, é o momento da divisão de Israel. Aí nós temos duas histórias, na verdade é a mesma, né? É ali da região de Israel, mas em que se divide dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, Judá, o reino do norte, Israel. O reino do norte, você vê aí que acaba a história dele, porque ele é completamente destruído e o povo que estava lá se mistura e vira os samaritanos, né? E depois, e o reino do sul é o reino de Judá, que é levado para Babilônia, e depois ele volta, continua até chegar aí a cruz, você está vendo aí a cruz, né? Até Pedro. Nós vemos então uma linha de tempo da Bíblia, aí está até o site, se você quiser ir lá abrir, é só anotar, tá aí Ano Bíblico, né? É um blog, e você pode pegar, mas na verdade na internet tem vários, tá? Você pode pegar vários, é só você bater lá linha de tempo, cronologia, você vai ver vários. Mas veja aí, começa com Adão, passa pelos patriarcas, chega a Moisés, e aí sim começa a Bíblia. Então nós temos aí um período, pelo menos de 2.800 anos, entre Adão e Moisés. Não tem escrituras sagradas. É verdade que uma pequena parte de um livro que é judeu, chamado livro de Enoque, foi pego e foi reescrito. Teoricamente, Judas teve acesso a essa informação, a não ser que tenha sido uma frase tradicional. Mas o fato é que somente a partir de Moisés é que a Bíblia começa a ser escrita, né? E aí você tem Moisés, tem Josué, né? E você tem então a base da Bíblia, que é a Torá, a lei, né? É a base de toda a Bíblia, né? E a base da Torá é os 10 mandamentos. Então veja, os 10 mandamentos é a base da Bíblia toda. O Moisés escreveu os 5 livros baseados nos 10 mandamentos. E os outros livros, todos do Velho Testamento, foi escrito baseado na Torá, ou na lei. E o Novo Testamento foi baseado no Velho Testamento. Ou seja, tudo é baseado nos 10 mandamentos, que foram os escritos por Deus. Nem foi o homem. Aí não teve interferência nenhuma. Ninguém achava que devia ser escrito aquilo, não teve interferência cultural, nada. É lógico, Deus utilizou algo que era antrópico,
né? Então ele considerou o ser humano. Poderia ter feito de outro jeito se ele quisesse, mas não o fez. Aí nós chegamos até a divisão do Reino do Sul e Reino do Norte, que nós já comentamos, e chegamos aí nessa pequena divisão aí, quer dizer, na verdade uma grande, né? O Reino do Norte com Israel, e aí teve os profetas e os reis, até o exílio da Assíria, quando o Reino do Norte foi destruído. E aí vem o Reino do Sul com Judá e os reis e os profetas também que estiveram ali, né? Nós sabemos que todas as tribos, houve famílias que foram para o Reino do Sul. É por isso que quando o Reino do Norte foi completamente destruído, no Reino do Sul, que começou a se chamar Judá, e daí veio o nome judeus, mas eles eram israelitas, né, porque eram descendentes de Israel, o Jacó, né? Mas nós sabemos que várias famílias de todas as tribos, as 12 tribos, foram morar no Reino do Sul. É por isso que mesmo com a destruição do Reino do Norte, as 12 tribos ainda tinham os seus descendentes e continuaram esses descendentes até depois do exílio, até os dias de hoje, né? Aí nós chegamos no exílio, que foi aquele período, aí tem as histórias lá de Ezequiel, de Daniel, né? E aí eles voltam e para Israel, depois do exílio, ali com Esdras, Neemias, tem um pequeno história muito interessante de Esther, mas tem um livro para isso, né? E depois disso nós temos o tempo ali dos impérios, né? Dos gregos, quer dizer, os medo-persas, os gregos, depois vieram os romanos, nós temos a realidade lá da rebelião dos macabeus, né, com a nova estrutura e depois a queda deles com os próprios romanos. Aí vem Jesus. E quando vem Jesus, nós temos depois a história da igreja, né, com o Pentecoste, Paulo e suas 3 viagens, o seu aprisionamento, né? Mas aí nós vemos que a história em Atos é muito mais focada em Paulo. Mas tem ali o Tiago sendo martirizado, né? E a história do aprisionamento de Pedro, né? O concílio de Jerusalém foi muito importante. E depois termina ali a Bíblia em Apocalipse, né? Com João, que tinha sido exilado, o único apóstolo vivo, porque todos os outros morreram martirizados, inclusive aquele que entrou no lugar de Judas, né? Todos morreram martirizados. Só João morreu de morte natural, né? Mas ele, a tradição fala que tentaram matar ele e não conseguiram, né? Jogaram ele até num caldeirão e ele não morreu, tentaram afogar ele, mas isso é tradição. Pode ter sido verdade, né? Mas aí ele foi levado para Patmos, ficou lá, e lá ele teve a revelação do Apocalipse, vendo Jesus e cumprindo a profecia que Jesus disse, que ele veria antes dele morrer. Dali ele foi livre, lógico, entregou o seu livro para a igreja, que terminando a Bíblia, que é o livro do Apocalipse, a revelação, e ele morreu ali em Éfeso, né? Quando ele ficou até a sua velhice, bem velhinho, morreu e sendo uma bênção. Então isso aí é um pouco do panorama geral da Bíblia, né? Eu queria dar essa visão rápida, vocês vão ter uma disciplina só sobre isso, mas eu estou deixando essa informação porque é importante você ter uma visão panorâmica da Bíblia, que é a introdução, né? Então precisa de ter essa visão. Você nunca pode achar que, por exemplo, Abraão viveu depois de Moisés, né? Ou que Moisés viveu no tempo de Jesus. Isso tem gente que tem esses pensamentos porque não tem compreensão da história da Bíblia. Você tem que ter compreensão da história da Bíblia. Então fica aí essa visão nessa primeira parte dessa aula dupla, né? Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia. Deus abençoe você, em nome de Jesus.